Fala galera, estamos começando mais um Casa Cheia Podcast. Só para lembrar, aqui não é só um podcast, aqui você também está em casa. Estou aqui com meu amigo, parceiro André. Muito bem-vindo, André, mais uma vez. Satisfação Obrigado, estar com querido. você, meu amigo. Muito bom estar aqui, ó. Gui, depois de mais 2 meses de férias, né? 2 meses, estou voltando agora. E hoje a gente vai receber o grande Vitor Esprega. Uau, muito Satisfação, cara, tê-lo aqui, tá? Assim, satisfação é minha, cara. Obrigado pelo convite aí. O podcast tá no início, né? Vocês estão com 2 episódios gravados. Eu sou terceiro ou quarto? Esse é o quarto. Seu quarto episódio. Na verdade é o cara, quinto, uma né? honra estar aqui com vocês no começo. É o quinto, cara. Que legal, cara. Bom, antes de tudo, eu já te acompanho há bastante tempo, né? Já consumo seu conteúdo, sou ali aluno seu, inclusive do curso de psicanálise. E é uma honra ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, hoje a gente vai romper na vida das pessoas aí, se Deus quiser. Aí. Vitão, primeira coisa que eu queria é começar com os assuntos polêmicos. Brincadeira. Já vamos começar com o pé no peito, né? Vamos começar por aí. Essa é a nossa perguntinha básica, né? Bom, explica pra galera o que você faz, o que você posta, o que você faz da vida. E quem é você? Eu sou o Vitor Esprega, eu falo sobre principalmente masculinidade e relacionamentos no meu Instagram. Eu sou professor de teologia, professor de psicanálise. Também um entusiasta estudioso da filosofia. E também tenho pós-graduação em neurociência. Sou casado com a Thaís, pai da Alice. E esse é um pouco da minha jornada agora. Legal, legal. A gente tem uma pergunta inicial antes da gente começar, que é o seguinte: a gente sempre finaliza o podcast, mas também inicia com uma pergunta. Tá. O que não pode faltar quando a casa tá cheia pra você? Mano, fraternidade. Fraternidade, velho. Porque fraternidade vem muito de philos, né? Do grego, que é a base da filosofia. Philos é amor à sabedoria. E philos, fraternidade, é um amor virtuoso e desapaixonado. Então, assim, é desapegado. Diferente de uma outra palavra que é filia, né? Do grego, muita gente confunde, que é um amor apegado, tipo pedofilia, zoofilia. Filia é tipo um amor meio maníaco, né? Um apego, Obsessão uma ali, né? obsessão, ele tem um quê de obsessão. O philos não, é o contrário disso. Ele é um amor desapegado e virtuoso. Então, assim, só que não é pra parceiros, ele é pra amigos, pra brothers, pra família. Então, assim, são tipo como se fossem uma irmandade espiritual ali que busca os mesmos princípios, as mesmas virtudes, que eu chamo, na minha metodologia, de comunidades masculinas, né? Então, claro que a fraternidade não se limita ao masculino, né? Pode ser feminino ou masculino. Mas é essa energia mesmo de broderagem. Entendi. E como é que funciona mais ou menos essa sua comunidade, cara? Tipo, ela é 100% online, ela é presencial? Conta como é que surgiu essa sua ideia de você falar desse tema, inclusive, né? E ter criado essa comunidade que a gente gosta, que acompanha aí o André, é muito legal, cara. Show, cara. Assim, ó, a comunidade, a ideia veio justamente da minha vida, tá? Tudo que eu ensino não é uma teoria dos livros, é uma prática experiencial, subjetiva do Vitor, né? Que é embasada em ciência, ou em teologia, ou em psicanálise, ou em filosofia, tá? Então, nada é somente minha experiência e nada é somente estudos. É sempre um cruzamento dos dois. Então, o que eu ensino, eu já vivi. Tudo que eu ensino, eu já vivi. E o que eu percebi, cara? Na jornada da minha história, eu fui um cara bonzinho, né? Por muito tempo. E a vida começou a me dar porrada forte. E eu comecei a apanhar muito da vida. Entrei num estado ali... Não era uma depressão, mas era um estado de crise de existência espiritual. Fiquei obeso. Tive, acho que 11 doenças em um ano. Quantos quilos a mais você chegou a pesar? Eu tava numa obesidade nível 1. Eu tenho 87 de altura, eu tava com 108 quilos sedentário. Mas aí já só de ter bastante gordura, já não praticar atividade física, já visceral, fica extremamente cansado, depressivo. Testosterona vai lá embaixo. Testosterona caiu a nível doente, eu tive que fazer reposição com gel 2 vezes. Então, assim, essa foi uma das doenças que eu considerei, né, dentro desse período. E aí eu falo assim, cara, tem alguma coisa muito errada com a minha vida, tá ligado? E eu comecei a, entender e buscar
na teologia, na filosofia, que já eram matérias que eu já vinha estudando, que eu já tinha certo domínio, mas eu ainda não tinha compreendido o que eu compreendi pós essa crise. O que acontece? Na hora que o homem ele começa a se tornar muito psíquico, muito mental, muito espiritual, ele descola da realidade. Só que o homem é a proteção da realidade para a família. Então, assim, a mulher é quem coordena, quem protege e quem harmoniza o lar. O homem é o guerreiro que vai pra rua pra prover, tá? E proteger. Então, o que eu considero, cara? Que foi uma mensagem ali de Deus pra mim, falando assim, ó, você não tem capacidade de proteger a sua família. Isso você já era casado? Isso ou não? já era casado. Era casado? Já desde 2015 eu sou casado. Então, isso foi na pandemia, 2020, 2021. Então eu considero assim que a gente tava tentando ter filho, a gente não conseguia. A minha esposa, ela é 8 anos mais nova do que eu. A idade fértil dela, tipo, era absurdamente positivo. Sim. E quase impossível de não dar certo uma FIV. E a gente fez uma FIV porque a gente não tava conseguindo ter filho e falhou a FIV. E aí ela tava afastada da espiritualidade e eu afastado da saúde. E qual que foi o nosso erro aí? A mulher afastada da espiritualidade, ela começa a se afastar do estado matriarcal natural dela. E o homem afastado do vigor, da força, da resistência, começa a se afastar do estado masculino dele. Então, por mais que a gente não tivesse uma polaridade invertida, a gente estava se afastando da nossa essência. Por quê? Porque eu comecei a ir muito pro espiritual e ela estava completamente apegada à biologia. Ela acreditava que a ciência ia trazer um filho pra gente. E aí, quando a gente fez a FIV, não veio. Aí ela falou assim, mano, a ciência não vai conseguir me dar um filho. Ela falou assim, eu preciso buscar alguma coisa maior. Aí ela começou a se aproximar de Deus e aí a nossa filha veio. Uau. Em 4 meses. Amém. 4 meses Caramba, depois. E eu também comecei o meu trabalho como homem, que foi começar a Você cuidar da começou minha a perder saúde. peso, né? Cuidar Exatamente. da saúde. Aí eu fiz uma dieta que eu comecei a desenvolver ali, baseada na cetogênica, tá? Lá nos meus exames, na época, o meu Kruger, pra quem não sabe, é o formato do espermatozoide que é mais propício a Fecundar. ali, né? fecundar, exatamente. O meu Kruger tava em 1%. Em 3 meses foi pra 7% com essa dieta. E eu emagreci ali, acho que em 4 meses, acho que uns 8 quilos mais ou menos. A obesidade, a gordura visceral, acho que muita gente não sabe disso, mas faz isso, principalmente a visceral. Porque ela gera processo inflamatório, né? E aí ela fragmenta, a gente chama isso de fragmento do DNA espermático, né? E aí Isso. fica mais diluído. É como se você... Fiz vários desses testes. Justamente. Aí fica diluído. Aí a força, justamente essa expressão gênica, fica fragmentada, né? E a potência de gerar filho fica muito menor. E aí tem muitos homens que colocam a culpa na esposa, né? Tem, cara. Quando eles não estão cuidando do corpo. Né? Exatamente. Não, e sem talvez contar que quando você tá acima do peso, né? Falando da área médica, você vai aromatizar a sua testosterona. Que é o que aconteceu Então, com ele. teoricamente, você tá virando uma mulher. Teoricamente, tá aumentando aquele hormônio que não é eu ficava com mama. Fica com mama. Exatamente. A primeira fica coisa que eu analiso dolorido. dos pacientes é isso. Então é um combo, né? Você perde não só o seu vigor físico, mas você perde também, literalmente, a sua masculinidade. O tesão pela vida. Ah. Eu comecei a ficar sem tesão pela vida, velho. Se não fosse a Fica minha menos proativo, né, cara? Menos Exatamente, proativo. Totalmente inerte. Você fica ali procrastinando. Você fica ali pensando no que pode acontecer em infinitos cenários ao invés de você ir lá e agir. Então, o que eu percebi nesse período foi que eu pulei uma etapa que era cuidar do meu corpo para aguentar a pressão do espírito. Tá? E é isso que eu interpreto quando Jesus Cristo fala que o nosso corpo é o nosso templo. Então, se você não cuida do seu templo, você não tem como
você aguentar aquilo que é a sua missão para Deus, né? A pressão ali que vem junto com isso. Agora sim, Vitor, vocês não estavam... Você falou que você estava ali praticamente perdendo o seu polo masculino também, ela, né, tava bagunçando o feminino com o masculino. Vocês não chegaram a ter uma crise durante a relação de vocês? Não tivemos crise, eu acho que isso foi um grande ponto. Como eu falei, a gente não inverteu a polaridade. Então, assim, eu tinha uma espiritualidade muito presente. Meu estado de liderança como homem ali da família, ele estava presente. Meu aspecto provedor estava presente. Só que meu aspecto protetor estava defasado. E aí o templo começou a desmoronar porque ele foi construído em cima de um castelo de um terreno de areia. Então, assim, era um castelo num terreno de areia. Sim. Aí ele começou a afundar. Aí eu falei assim, cara, eu preciso solidificar essa base. Foi aí que eu comecei a cuidar do meu corpo, fazer musculação. Aí eu entrei pro jiu-jitsu, que foi uma coisa que mudou Aumenta muito a masculinidade, totalmente a cara. minha vida, cara. Nossa. Acho que artes marciais, de forma geral, aumenta muito, né? Esportes, assim, mas a arte marcial pro homem é fundamental. Fundamental, justamente, porque cara. tem a comunidade, né, dos homens, de andar com homens, né? Você fala muito disso, sobre isso. E eu li até no livro, né? Deixar de ser um cara bonzinho. Cara bonzinho, E esse livro, assim, abriu minha cabeça, porque o homem também, né? Vocês falam muito na psicanálise que o homem tem que ter autodomínio, né? E a mulher, o autocuidado, que são as virtudes ali. E aí, às vezes, também o homem, ele não tem aquela visão percebida dele de valor, porque ele também não se cuida, né? Então, assim, não cuida da saúde, enfim. E essas rotinas de autodomínio também é muito importante, né? Pra desenvolver o vigor, né? Totalmente, cara. Porque, assim, quando o homem não se domina, ele começa a ser dominado. Ou ele vai ser dominado pela mulher dele, ou ele vai ser dominado pelo hedonismo, que nada mais é do que os prazeres mundanos e de curtíssimo prazo, e ele não consegue construir pro longo prazo, tá? Ou ele vai ser dominado pela mãe dele, porque você tem muito homem que é dominado pela mãe, ou ele vai ser dominado pela rebeldia, ele vai ser dominado por alguma coisa, porque ele não se domina. Então, o primeiro aspecto para um homem ter uma base sólida para aguentar uma pressão de ser provedor, de ser líder, de ser um cara com uma alta reputação, de ser virtuoso, é a parte de autodomínio. E muito do autodomínio vem justamente da saúde, tá? De você cuidar do seu templo. Então, até a pergunta inicial de vocês foi de onde surgiu essa comunidade. O que eu comecei a sentir de ausência na minha vida era justamente a presença de comunidades masculinas. Porque eu sempre fiz rotinas de autodomínio. Então, eu já faço jejum desde 2010. Eu sempre cortava coisas do meu cardápio, né? Vou cortar açúcar, vou cortar carne, vou cortar farinha refinada. Então, eu fazia esses autodomínios alimentares, fazia... vários controles e disciplinas de hábitos, né? Mas o meu corpo chegou uma hora que não estava resistente o suficiente. Depois de 10 anos dando porrada no meu corpo, com rotinas de autodomínio, sem uma base sólida, o corpo começou a ruir e as coisas começaram a vir à tona e entrou nessa crise aí que eu falei. Isso, legal. E a falta que eu senti foi justamente de uma comunidade masculina. Sim. Porque eu falava praticamente só com os meus sócios. E com as pessoas, os clientes ali que a gente tinha, corporativos, os meus alunos, mas eu não tinha uma comunidade masculina a qual eu me modelava para ser mais masculino. Que é o que acontece com a maior parte dos homens, caras. Assim, quando a gente fala de masculinidade, a gente tá falando de uma sociedade atual onde a maior parte das pessoas teve um pai agressivo e violento ou ausente, tá? Ao mesmo tempo, com um pai agressivo ou ausente, a mãe, ela cria um aspecto super protetor, tá? Na hora que ela cria esse aspecto super protetor, ela começa a super proteger o filho de se machucar, ela tem medo que ele seja violento, então ela não deixa ele assistir filme de ação, ela começa a boicotar algumas amizades dele, tá? Não deixa ele sair, ela fica super protegendo ele. Na hora que esse cara cresce com uma mãe super protetora e com uma ausência de figura masculina saudável, ele se torna bonzinho. Por quê? Porque ele aprendeu a vida inteira a agradar mulheres. Se vocês forem ver na sociedade, quando a gente fala de escola, por exemplo, até praticamente o que hoje é chamado de 6º ano, na minha época era 5ª série. A minha também. Você só tem professora.
Verdade. Você não tem professor, velho. O máximo é um professor de educação física. Mas é sua professora. Então você cresce com uma ausência paterna, você cresce criado pela sua mãe, eventualmente pela sua avó, você tem só professora no colégio, o homem, ele é doutrinado a agradar o feminino. E aí o que acontece? Ele começa a se tornar feminino porque ele acredita que a fúria masculina é negativa. Ao invés de entender que a negligência da fúria, o descontrole da fúria é negativo. Um pai violento, ele não é uma masculinidade saudável. Não é uma masculinidade tóxica. Na verdade, é uma ausência de masculinidade. O homem com Porque ausência... ele não tem controle, não tem autodomínio, né? Ele não tem controle, não tem autodomínio. Verdade. Então, a ausência de masculinidade do homem é que torna um homem tóxico, não é a masculinidade. Ô, Vitor, e muito interessante o que você falou, né? E eu vou falar por mim, por exemplo, eu tenho 4 irmãs e eu sou caçula. Né, os meus pais, eles não eram tão presentes porque eles viajavam muito, né? Então eu sempre fui criado ali em torno de mulheres. Literalmente. Era com irmãs, enfim. E quando eu cresci e fui pra vida, eu apanhei muito. Tá. Justamente por isso, né? Foi assim que eu te conheci, inclusive. Legal, velho. E hoje, né, os homens que não têm essa consciência, né, não tem luz nesse lugar. O que você, tá assistindo a gente, o que você traz pra esses caras que estão no polo, né, mais feminino, ou melhor, são doutrinados a agradar, né, a figura masculina? O que você pode dar de orientação pra eles, pra começar assim, de já, para se colocar nesse polo mais masculino, Eu ia até fazer assim, essa nessa pergunta, fúria? sabe um jeito que você pode fazer legal? Falar assim, quais são os pilares básicos ali pra poder a pessoa, Verdade. Show. entendeu? Vou responder as duas coisas então, ao mesmo tempo. Fazer essa virada de chave Boa, aí da boa. masculinidade. A maior parte dos caras que chegam ali no meu perfil de Instagram, eles falam assim, pô, eu falo de comunidade masculina, eu falo de rotina de autodomínio, eu falo de você ter modelos masculinos saudáveis pra você se guiar. E ele fala assim, pô, cara, eu nunca tive um pai presente. Ou meu pai era um cara violento, meu pai era um cara agressivo e eu tenho medo de me tornar como ele, né? E aí o que acontece? Essa busca por ter uma referência masculina, ela não precisa ser privada ao pai. Então você pode fazer parte de grupos, de comunidades masculinas que já alcançaram o resultado que você quer alcançar como homem, e você ter vários pilares. Então, onde que você pode buscar essas comunidades masculinas? Uma comunidade masculina baseada em força, que é um dos aspectos da masculinidade. Então, força não é só músculo. Força é resistência, vigor, vitalidade, energia, disciplina. Tudo isso faz parte de uma gama de força que torna o homem forte, né? Talvez técnicas de artes marciais, né? O ímpeto de competição, de um esporte, tá? Tudo isso faz parte ali da força. É o estado ali de saúde, de disciplina, de domínio do corpo físico dele, tá? Uma ultramaratona, tá? Quem quiser correr. Uma ultramaratona, exatamente. Você participou de uma agora? O Ironman, agora eu tô indo pra ultra. Animal, velho. Daqui 2 meses eu vou fazer minha primeira ultramaratona, 75 quilômetros. Show demais. O Ironman é quanto? Eu fiz o meu Ironman em 3 meses atrás. 3 meses. Mas quanto que é de quilômetros? Nada 2 quilômetros, pedala 90 e corre 21. Caraca, velho. 5 horas, 6 horas de prova. Animal, animal. Mas Parabéns. o exercício que me fez ter mais consciência disso. Porque eu sempre fui do esporte, inclusive eu comecei no jiu-jitsu. Então naquele meio feminino, o que foi me tirando foi o esporte. Tá. A luta, que é esse vigor físico Sim. que você tá falando aí. Então, na hora que o homem ele tem uma comunidade masculina, nesse pilar de força, ele pode buscar uma comunidade masculina no pilar de ambição, né? Então, hoje, a minha referência masculina ali no pilar de força é o meu sensei de jiu-jitsu, ele é o meu modelo, tá? Hoje ele é meu personal trainer e sensei de jiu-jitsu. Ô, Vitor, uma dúvida. Por exemplo, eu tenho o meu ali que é um esporte individual. Por exemplo, a corrida. Tá. E como que a gente faz esse arquétipo de modelo? Por exemplo, em um esporte individual que muitas pessoas seguem. Sim. Você pode ter, por exemplo, um modelo masculino presente ali no seu dia a dia, por exemplo, um coach, um treinador, né, que vai te guiar ali para você alcançar sempre o melhor resultado. Você pode fazer parte de grupos de corrida onde vocês correm juntos. Isso é mais comum no pedal, né? Lá em Alphaville, por exemplo, você tem... Não, aqui tem bastante corrida bastante também. também. Tem bastante. Legal, então é grupos de corrida, grupos de pedal, onde você tem ali comunidades que estão ali com o mesmo objetivo de alcançar uma resistência maior, uma distância maior num menor espaço de tempo. Então é uma comunidade que está te acompanhando ali. Legal. E você não está disputando com eles, eventualmente vai acontecer uma competição, uma disputa, uma comparação, mas a ideia é vocês vencerem esse obstáculo juntos. Legal. Até pro apoio, né?
Por exemplo, Até as pro pessoas. apoio, exatamente. Tem um estudo muito legal que mostra que quando você treina com alguém, cara, sua performance melhora muito mais. Melhora, né? Aumenta. Vitor, cara, assim, a gente tem visto aí o mundo como é que tá meio doido pra relacionamento, né? A Sim. gente não sabe mais o que é certo, o que é errado. Às vezes você acha que uma pessoa é uma pessoa legal, daqui a pouco ela te mostra é outra coisa. Você acha que isso tem influenciado o fato dos, que eu já vi que você comentando sobre isso, os homens não quererem mais relacionamento? Assim, não querer um relacionamento sério? Tem muito homem que não quer relacionamento sério e principalmente, cara, isso é uma coisa que tem na psique masculina que é um obstáculo. O homem, ele tem uma falsa ilusão de que pra ele entrar num relacionamento, ele precisa antes fazer a vida dele, tá? Uhum. E isso é uma das maiores falsidades que eu já vi na minha vida. Porque as grandes referências mundiais do esporte, do do empreendedorismo, grandes empresários, filósofos, todos eles casaram cedo. Então os grandes homens casaram cedo. Não que para você ser um grande homem você precise casar cedo, mas essa é uma das ilusões do nosso estado atual, que é acreditar que homem é homem versus mulher. A mulher vai se aproveitar do homem, o homem vai agredir, violentar Virou uma outra guerra, né? É um conflito hoje, né? Exatamente. Então, o mundo nunca teve tanta oposição entre homem e mulher do que está tendo agora. Sempre o mundo prosperou com a unificação do homem e da mulher. Tanto que é a primeira ordem de Deus para o homem, na Bíblia, é largue seu pai e sua mãe e viva com a sua esposa e se tornem uma só carne. Adão e Eva não tinham nem pai. Quem dirá o Quem eles resto? iam largar, Sim, entendeu? sim. Então, assim, é uma ordem tão explícita para prosperidade que hoje em dia, com essa guerra dos sexos, vamos dizer assim, isso ficou perdido. E aí as mulheres, elas acreditam principalmente que elas têm que ter uma fase hedonista, o que não é necessário, tá? Eu conheço várias mulheres felizes, casadas, que não passaram por essa fase hedonista. E se a mulher passou, tudo bem também, mas ela pode decidir não ter mais essa fase a partir de agora. E os homens, eles acreditam que eles precisam prosperar, ter dinheiro antes de conhecer uma mulher. E muitos caras vêm pra mim e falam assim: ah, não, é fácil atrair uma mulher, é só ter dinheiro. Isso é falso. Sabe de velho. nada, hein? Não sabe de nada, cara. Não Vai sabe de atrair a nada, porque ganância, assim, né? ele vai De nada. atrair mulher interesseira. Com certeza. Entendeu? A não ser que ele seja um cara muito virtuoso e ele sabe filtrar muito bem racionalmente a parceira dele, aí ele encontra uma mulher virtuosa também com o dinheiro que ele tem, tá? Mas a maior parte da construção de riqueza, de abundância e de prosperidade acontece ao lado de uma mulher. Se você for ver a história dos patriarcas bíblicos, Todos. todos, cara, Todos. Eu já ao lado de reparei uma isso, mulher. velho. E eu acredito muito nisso Eu também. também, né? Se você pegar assim, sei lá, nossos avós, pais, aí, parentes assim, ou pessoas próximas, você vai ver que muitos deles começaram desde cedo, né? Se uniram para depois fazer um legado. Não foi cada um por si, porque hoje o que é pregado? Não, eu tenho que aproveitar a vida, tem um Instagram que é meu cardápio, deixa eu aproveitar, deixa eu curtir, vou ganhar uma grana nisso, né? Mulher e homem, eu tô falando dos dois, e depois eu vejo se dá certo. Aí você vai lá, chega nos seus 30 e pouco, você vê que não era tudo aquilo que você estava pensando que era, tá cada vez mais difícil de você conseguir encontrar alguém. E aí, cara, só piora essa guerra. É mais líquido, né? Os É mais relacionamentos líquido. hoje. Então a gente Exato, tem essa guerra também. Então quando a gente compara, por exemplo, os relacionamentos da época de 70 e 80 pros de hoje, a gente sabe que a chance de você levar um pé na bunda e ser traído é muito maior do que de 50 anos atrás, né? Cara, traído eu não sei dizer. Traído, eu acho que assim, os nossos avós sofreram muito com isso. É verdade, verdade. Eu Mas acho levar o pé na bunda, eu acho levar que... o pé na bunda, sim. Na total. verdade, Mas- o normal é você não... Você levar. Hoje em dia, o pé na bunda é o normal. É, o normal. É. Exato. É o normal. É porque, assim, antes parece que... Vocês podem me corrigir, vocês são mais velhos, brincadeira. Falou o novinho aqui. Vocês são mais velhos. Brincadeira. O que acontece? Eu vejo que antes, por exemplo, né, a gente falando dos nossos avós, era um relacionamento ali, era a vida toda, estava bom ou não, ficava ali mesmo. Hoje em dia não tá bom. Você abre o Termina, Instagram. vai ter outro, termina. é lógico. Óbvio, né? Tem uma parcialidade de razão. Realmente, muitas pessoas naquela época ficavam em relacionamento abusivo, né? É, isso aí Hoje eu em concordo dia, também, né? Isso aí não dá. Exato. Hoje em dia tem mais essa Eu flexibilidade. vejo que assim, ó, cara, a sociedade, ela sempre evolui por polarização compensada, tá? O que significa isso? Vai para um polo extremo, esse polo extremo entra no estado de saturação, vai para outro polo extremo. Então eu vejo que, antigamente, o que acontecia? A mulher, ela tinha um papel, ela chegou num papel ali onde ela tinha uma certa dependência exagerada do homem,
onde o homem às vezes traía, tinha uma segunda família, não voltava pra casa depois de tantos dias bêbado, e a mulher tinha que aguentar aquela situação, tá? Totalmente. E aí hoje foi pro polo extremo oposto, onde as mulheres elas crescem ouvindo, não dependa de um homem. Tá? E aí o que acontece? A mulher ela quer ser independente, ela quer fazer a vida dela profissional antes de ter um relacionamento para não depender de um homem. E o homem ele também quer ter riqueza para atrair uma mulher adequada para ele. Tá? E aí ficam dois indo por caminhos opostos. E aí chega uma fase da vida, principalmente para a mulher que ela tem um relógio biológico, né? Que ela começa a ver 30, 31, 35, 36, caramba. E agora? Eu quero ser mãe. Exatamente. E o estresse dessa busca é muito grande pelo sucesso, né? E a mulher, a fisiologia dela, esse nível de cortisol que produz essa ganância, essa busca pelo sucesso, pela prosperidade, isso, né? muitas vezes não comporta isso, né? Exato, cara. Exatamente. Você tem ali, pô... Isso você é coloca médico, muito... né? Sim, isso coloca muita mulher no polo masculino também, né? Coloca muito, cara. Coloca E acaba, demais. acho que atrapalhando com certeza um relacionamento também, né? Atrapalha muito, porque na hora que a mulher ela vira uma guerreira, né? Ela vira uma guerreira amazona, tipo uma Mulher Maravilha, ela começa a subjugar os homens e acreditar que ela tem que ser independente, ela tem que ser uma competidora dos homens. Às vezes tem até mulheres que começam a competir no quanto ganha com homens, querendo se empoderar. E aí o que acontece? Ela cai numa falsa ilusão que até a Mulher Maravilha não é isso que vendem. A Mulher Maravilha ela é submissa ao Superman. Quem estuda história em quadrinhos, quem leu história em quadrinhos, eu sou um estudioso de história em quadrinhos, eu já passei do estágio de leitura. Quem leu, cresceu lendo história em quadrinhos, toda vez que a Liga da Justiça ficava contra o Superman, a Mulher Maravilha sempre ficava do lado dele. Então Nunca contra ali, né? Nunca contra. Competindo, que eu digo. Não competia, nunca, com o Superman. Por quê? Porque ele era a autoridade masculina máxima. E a Mulher Maravilha estava submissa a ele. E o que é submissão? Submissão vem de submissão. O Superman sempre estava sob missão de algo maior, que era a humanidade, o bem da humanidade. Ele, por estar num estado de submissão a um bem maior, fazia com que a Mulher Maravilha enxergasse essa luz nele e fosse submissa a ele. O que significa essa alusão, né, dos quadrinhos e hoje dos cinemas? Significa o seguinte: na hora que o homem ele está submisso a Deus, a mulher pode estar e deve estar, e é benéfico principalmente para a mulher, estar submissa ao homem. Porque existe um estado de submissão conjunta a Deus, onde o homem vai no fronte da batalha, ele protege. Ele é o protetor do lar, ele é o provedor do lar, ele é o líder da relação e toma as decisões mais difíceis do relacionamento. E ele tá ali sobre um estado de enfrentamento de dor constante para que ele seja um homem cada vez mais virtuoso. Porque a testosterona masculina, ela induz o homem aos vícios. É um impulso, cara, que só homem entende o que é, o nível de impulso de uma testosterona em 700, em 800, em 1000... todo dia sendo jorrada ali no seu sangue e você, tipo, ter que canalizar isso pra alguma coisa. E os vícios tentando a toda hora. São tentações contínuas. Então esse homem, quando ele tá submisso a Deus, ele enfrenta as tentações, ele vence as tentações uma por uma e ele entra no estado de líder, de provedor e de protetor. O que a mulher pode fazer nesse momento? Ela pode ser uma mulher sagrada, onde ela pode trabalhar se ela quiser. Não é proibido a mulher trabalhar de jeito nenhum. A mulher pode trabalhar, ela deve trabalhar, principalmente quando ela saiu de um estado maternal ali, por exemplo, e ela já foi mãe, e ela quer crescer na carreira, tá? Ela quer se desenvolver, mas existe uma diferença. Uma coisa é uma mulher que precisa trabalhar, outra coisa é uma mulher que escolhe trabalhar. Isso é o que o mesmo homem... a que precisa... Dá pra dar uma equilibrada também, né? Dá pra equilibrar. Dá pra equilibrar. Com certeza, Não precisa com competir, né? Não precisa competir. Esse é o certo, não né? O precisa competir. equilíbrio. Esse é o correto, né? O que eu tô dizendo principalmente é o seguinte: quando a mulher ela se torna submissa ao homem que está submisso a Deus, você vai ter aí um estado de união, que é chamado de matrimônio, tá? Matrimônio é quando dois viram um. E esses dois, eles estão unificados através de Deus,
que é diferente do casamento. O casamento são duas pessoas que se juntam diante de um contrato na lei humana. Sim. Tá? Então, quando Deus não está na equação, esses dois egos que não estão submissos a nada, estão simplesmente alimentando e nutrindo seus próprios interesses, vão conflitar, vai sair faísca. Não tem como, são dois indivíduos pensando individualmente nos seus interesses, naquilo que ele gostaria que o outro suprisse e não está suprindo, e um começa a pressionar o outro para que seja de uma forma que ele não é. Enquanto no matrimônio, onde os dois estão servindo a algo maior e a Deus, existe uma unificação. E aí, nesse caso, quando o homem ele consegue ser o provedor total da relação, porque essa mulher trouxe um estado potencial, matriarcal, para que ele conseguisse prosperar o suficiente para que ela não precisasse trabalhar. Ela pode escolher trabalhar. Tá? Esse é o estado mais saudável masculino e feminino. Quando o homem ele tem a autoconfiança suficiente para prover para a família sozinho, e a mulher ela tem a escolha de trabalhar com aquilo que ela acredita que pode ser benéfico para ela e para a sociedade. Aí a gente está falando de um estado onde a mulher alivia a pressão dela. Por quê? Porque ela tem até 83 vezes menos testosterona do que o homem. Se a gente pegar no quadro de saúde, quando você vai fazer exame de sangue ali, você tem o máximo do homem é 1000 de saudável. Né? Em exame de sangue até um pouquinho menos, 900. Mas a gente sabe que 1000 até 1000 ali natural é saudável. Né? A mulher, o mínimo é 12. Quando a gente faz essa comparação de 12 para 1000, se a mulher, dentro de uma testosterona, tá no limite do saudável, que é 12, que já é um estado já com uma testosterona relativamente baixa, ela precisa ficar muito atenta. Mas ela tá no limite do saudável ainda. E o homem em 1000 ali, no limite do saudável também, a gente tá falando de 83,33% de testosterona a mais. É muita diferença, cara. É muita diferença, Isso cara. muda tudo. Eu até brinco no consultório, brinco não, né? Quando a gente faz uma reposição hormonal num paciente que tá precisando, realmente volta a masculinidade dele. Mas volta outras coisas também. Volta a forma dele, por exemplo, fechar um negócio. Ele fica mais convincente na hora de fechar. Isso é relato de paciente meu. Mais convincente, ele fica melhor. O mapa na cabeça dele fica mais preciso, que é direita e esquerda, eu decorei aquilo ali, como se fosse um GPS. Pode ver que a maioria das mulheres não tem tanta facilidade de decorar mapas de forma geral, por conta da testosterona. Então a gente vê que a testosterona, cara, o mínimo que ela o que menos ela afeta ali é de fato a libido. Ela tem muita coisa mais importante que ela, sei lá, que a gente pode mensurar aqui, que, cara, não tem comparação com a questão da libido, entendeu? Sim, e tem muito homem que tem medo de fazer reposição. Porque assim, ó, eu tava lendo um livro que chama Comporte-se. Já leu, Vitor? Qual que é? Comporte-se. Ele é de neurociências. Lá tava falando muito sobre a testosterona. E tava falando assim que alguns estudos mostram que, por exemplo, muita gente associa a agressividade do homem ao nível de testosterona. Na verdade, quando a gente vai analisar, não é... Obviamente, o extremo não é saudável. Mas quando ele tá com um nível elevado, acima do supranatural, o que leva ele a ter agressividade, na verdade, era o ambiente e o contexto potencial genético. E não necessariamente a testosterona. Então tem muito paciente que tem medo de fazer uso de testosterona, precisando fazer, né? Sim. Até mesmo tem muitos relacionamentos que acabam por causa da baixa testosterona, libido e tudo, né? Sim, então, às vezes, o cara precisa fazer e tem medo. Então, na verdade, não é a testosterona que te deixa agressivo muitas vezes, e sim a disposição genética, o descontrole que você utiliza, né? Enfim, então, reposição hormonal, para muito homem, é interessante, sim. É demais. Sim, agora, essa questão da masculinidade, você se manter no polo masculino, é algo que o homem ele tem que ficar sempre de olho pra ele não perder. Parece que é muito fácil, né? Da gente sair da linha. Eu já namorei algumas vezes, né? Vou pegar alguns namoros aqui. Eu sempre percebi, depois olhando de fora, que a mulher parece que meio que ela fica testando ali, entendeu? Testando não só a masculinidade dele, mas ela te testa, ela tenta falar algumas coisas pra você, dependendo do seu estado emocional que você tiver, aquilo ali vai te jogar pra cima ou pra baixo. E isso vai abalar a sua masculinidade, de alguma forma, nem que seja de forma interna, né? Você vê que isso realmente acontece? Acontece totalmente. E como que faz pro homem poder se manter equilibrado, cara, nessa questão de, cara,
sei lá, tô saindo do meu polo, não tô. Existe alguma coisa que possa ser feita pra poder a gente manter sempre... termômetro, né? É, um termômetro pra Tem. entender essa masculinidade, até onde eu posso ir ou não. Tem. Primeira coisa é que a psique feminina, ela sempre vai buscar segurança, tá? Na hora que uma mulher busca segurança, ela sempre vai fazer testes do quanto aquele homem é seguro de si para transmitir segurança para ela, tá? Isso é A mulher- inconsciente? É inconsciente. É inconsciente, totalmente inconsciente. A mulher nem sabe, mas ela tá provocando, ela tá criticando, ela tá testando aquele cara pra ver qual que é o limite dele. Não no sentido do limite de tirar ele do sério, mas o limite de autoconfiança dele. Então, quanto mais o homem for autoconfiante de si, mais uma mulher vai ser segura ao lado dele e vai ser submissa a ele. Estar submissão a ele. Por quê? Porque a mulher ela é insegura naturalmente. Isso é falado na neurociência com o homem, ele produz mais serotonina do que a mulher. Tá? O que é serotonina? Ela é um neurotransmissor que fala pro cérebro eu tenho o necessário para viver. E isso te traz uma certa tranquilidade. Tá? O homem ele fica tranquilo. Então essa tranquilidade, essa segurança natural masculina é o que a mulher busca num homem. Se esse homem começa a se pressionar, começa a cair nas críticas da mulher, começa a cair nas provocações da mulher, ele começa a baixar o nível de serotonina dele e ele começa a se sentir inseguro. Quando ele começa a se sentir inseguro, a mulher fala assim, ele não é sólido o suficiente pra me trazer a proteção que eu preciso. Então é um teste constante, cara, Então inconsciente. É como se você não pudesse dar bola pra isso. É tipo isso. Você tem que ser indomável. O que é Essa é a indomável? palavra, Você não pode indomável. deixar a sua mulher te domar. Porque a mulher tá sempre tentando domar Dá o uns homem. exemplos, Vitor, por favor. Ó. No contexto. Vou dar contextos, vamos dar exemplos práticos. O homem deixou o chinelo fora do lugar. A mulher, ela vai lá e fala uma vez, ó, esse chinelo tá fora do lugar. O homem, pra ele, quando ele chega em casa, a tendência dele é se sentir no ambiente de relaxamento, tá? A mulher, ela não tem esse estado. A mulher, ela é quem traz a harmonia pro lar, tá? Então, na hora que ele chega, cara, ele tira o chinelo e pra ele tá de boa. Ele pode passar 10 vezes por aquele chinelo no meio do caminho e pra ele tá de boa. Pra mulher, não. Isso incomoda ela. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a falar. Aí, daqui a pouco, ele não faz, ela começa a falar de novo. Aí, ela começa a criticar. Tá? E esse cara, ele começa a sentir... Imagina, isso é só por causa do chinelo. Imagina todo o resto da casa, todo o contexto do relacionamento. Nossa. Tá? Aí ela começa a criticar e minar esse homem. Se esse homem, ele não tiver um autodomínio para poder aguentar essa pressão que o feminino fica jogando em cima dele, ele começa a se sentir cada vez mais inseguro. Sendo que, se o homem ele tem dificuldade de organizar e harmonizar o lar, né? E a mulher utilizar uma comunicação feminina de semeadura ao invés de crítica, de afronta, de ordem, ela consegue com que esse homem faça qualquer coisa por ela. Mas não no estado iludido, no estado de pensar em algo maior, que é a família, tá? O que os homens e as mulheres não entendem é que a mulher, ela tem um relacionamento afetivo com o parceiro. Tá? O homem, ele tem um relacionamento lógico com instituições. Qual que é a diferença desses dois aspectos? O homem, ele serve instituições. Então, ele serve no trabalho. Ele tá lá por causa do trabalho, de algo maior, do que o trabalho entrega, do serviço. Ele serve a família, o relacionar em si, tá? Ele serve a igreja. Então ele está sempre se relacionando com instituições, economia, política. Por isso que os homens eles têm maior interesse nesses assuntos tendenciosamente. Já a mulher se relaciona com pessoas. Então essa mulher está se relacionando com esse homem e esse homem está se relacionando com a instituição relacionamento. O que significa isso? Se ela tiver uma linguagem feminina e mostrar para esse homem que o que ela tá falando é o melhor para o relacionamento, esse homem vai
obedecer. Comprar a Ele ideia. vai comprar a ideia. Uhum. Ele vai obedecer e não no sentido de ser domado, no sentido de, isso faz sentido, isso faz lógica, e é verdade, eu sou o líder da relação, eu preciso fazer isso. Então, cara, tem pequenas coisas que acontecem. Esse é um exemplo que aconteceu com uma aluna minha. Ela chegou um dia, a gente tava fazendo uma mentoria em grupo, e ela chegou um dia e falou assim: Vitor, o que eu faço pro meu esposo jogar roupa dentro do cesto? Ela falou assim: eu já tirei da área de serviço e coloquei no banheiro, porque ele sempre deixava a roupa em cima da pia. E aí ele ia lá e colocava a roupa em cima da pia, colocava a roupa em cima da pia. E eu falando assim: tá, e você colocou o cesto no banheiro? Coloquei, mas ele ainda continua colocando a roupa em cima da pia. Aí eu falo assim: o seu cesto tem tampa? Aí ela falou assim: não. Eu falei: sim. Sim. Ela: não. Eu falei: sim. É sério que ele não tá jogando a roupa no cesto por causa da tampa? Eu falei: faz o teste. Cara, na outra sessão, acho que foi, não sei se foi uma semana ou um mês depois, ela apareceu e falou assim: cara, o meu esposo tá jogando a roupa no cesto todos os dias, velho. Ainda deve fazer igual uma não cesta de tava basquete, acreditando, assim. Ó. mano. Ela não tava acreditando. Aí eu falo assim: quando o homem chega em casa, cara, ele sofreu tanta pressão no ambiente de trabalho. Porque uma coisa, cara, é a mulher no ambiente de trabalho. Todo mundo tem maior tato pra falar com ela, né? Então, um chefe vai dar um esporro numa mulher, ele segura a mão, entendeu? Com o homem, cara, é papo reto e é porrada na cara. No sentido emocional. Sim. Tá? Sim. É porrada na cara, não tem essa. O papo é reto e sem mimimi. Então o homem, ele aguenta uma pressão emocional no trabalho que é muito diferente da mulher. Na hora que ele chega em casa, cara, ele chega esgotado, tá? Ele chega esgotado. Além disso, naturalmente, o papel masculino é prover. Então, a pressão dele no trabalho é: eu preciso levar dinheiro para casa, de qualquer jeito. Então, ele já tem essa pressão social, cultural, ele já tem a testosterona bombando, e ele tem a pressão do próprio chefe, dos amigos, dos colegas de trabalho, porque quem já trabalhou em corporação sabe que o bullying é forte. O bullying é muito forte, o homem sofre bullying direto, cara, em corporação. Já teve treinamentos que eu cheguei lá, que era um grupo de homens, e eles começaram a fazer piada comigo. Aí eu tive que desconstruir essa imagem com eles para eles entrarem ali na energia do treinamento. No fim, tava todo mundo, tipo, chorando e tipo: ah, meu Deus, eu não acredito. Olha o que eu entendi da minha vida, do meu passado. E, cara, era um grupo de homens ali, tipo, todos brucutu. Então, o homem vai testando o outro homem também. Existe essa competição masculina, né? Então, assim, a pressão de quando o homem chega do trabalho é muito intensa, cara. E aí, quando ele chega em casa, ele fala assim: cara, eu só quero relaxar. Eu só quero ficar de boa. Ele vai economizar, o cérebro dele é formatado para economizar qualquer energia, seja mínima. E uma tampa de cesto é o suficiente para separar uma roupa de um cesto. O homem, ele Entende? quer, eu falo, ele é facilidade e ele quer o quê? Facilidade e admiração da mulher. É isso. Exato. Que ele quer só isso. Se fizer isso aí, cara, você simples ganha de qualquer agradar um homem. A mulher ganha qualquer homem. E é o mesmo princípio da tampa na cesta da academia mais perto. Você só vai, geralmente, quando você começa a treinar, se a academia for mais perto. Se for muito longe, a chance de você não ir é muito maior. Ela começa Cara, a aumentar. e assim, né? Deu até vontade de casar agora, porque eu sou bagunceiro, velho. Se arrumar a mulher certa, vai Pra dar botar certo, na viu? linha, né? Porque eu já chego jogando os treinos assim. Mano, eu sou no trabalho, nos treinos 100%, mas quando chega em casa, mano, vira um caos, que eu sou muito assim desorganizado com as coisas de casa. Eu preciso melhorar isso. Acho que o casamento vai ser a brincadeira. É a porta. Cara, Tá, mas assim, casamento. Vitor, o que você, por exemplo, se você fosse solteiro hoje, o que você olharia a nível de o checklist ali de um relacionamento pra uma mulher virtuosa, digamos assim, que é o que você usou ali? Quais são as características dessa mulher? Como a gente faz Pô, tô conhecendo uma menina agora. Como que eu sei que essa mulher ali, né, pode ser, tem virtude ali? Tá. A primeira coisa é que se Sagrada. você quiser encontrar uma mulher virtuosa, você vai precisar ser um cara virtuoso, Perfeito. tá? Porque caras que não são virtuosos, para mulheres virtuosas, são invisíveis. Elas não enxergam esses caras.
Esse cara pode chegar nela e ela vai falar não, ela vai se afastar, ela vai sentir Mesmo se ele tiver a dinheiro? intenção. Mesmo com dinheiro. Uma mulher virtuosa, ela não vai pensar no dinheiro. Ela pensa muito mais em virtudes espirituais, tá? Então, assim, uma mulher interesseira, uma mulher insegura com virtudes baixas, ela vai pensar somente no dinheiro. Sim. Que são mulheres interesseiras. Existem mulheres interesseiras que são imaturas, tá? Agora, para um homem encontrar uma mulher virtuosa, primeiro ele precisa ser virtuoso. Como que o homem se torna virtuoso para que ele possa atrair uma mulher virtuosa? Primeira coisa é o domínio da força, vigor, resistência, disciplina, vitalidade, energia. Segundo pilar é ambição. Esse cara precisa ser rico? Não. Ele precisa ser ambicioso. É muito diferente, velho. Ele não precisa estar rico, mas ele quer ficar rico, né? Quer se tornar rico. Exatamente, cara. Exatamente. Ele pode até, inclusive, encontrar uma mulher virtuosa que ganha mais do que ele. E não tem problema. Isso não afeta a relação desde que ele seja mais ambicioso do que ela. Eu já vi homens que começaram a namorar e se casaram com uma mulher que ganhava mais dinheiro do que ele, mas em 2, 3 anos ele tava ganhando o dobro dela. Isso também instiga o homem a também querer... Totalmente, cara. Totalmente. Sim. O homem, ele pode competir financeiramente com a mulher não pode competir financeiramente com o homem. Sim. Até Porque se a mulher se compete financeiramente com o homem, ela tá jogando a masculinidade dele lá embaixo. E esse cara vai se sentir cada vez mais inseguro. E um homem inseguro vai deixar uma mulher insegura. E uma mulher insegura se afasta do objeto de insegurança dela, que seria o homem. Aí ela vai buscar um outro cara que a faz sentir segura. Tá? Então, esse homem ele precisa ter força, ele precisa ter ambição. Aí ele precisa ter um ímpeto de liderança e ter virtudes. Essas são os 4 focos da fúria masculina que eu falo, tá? Força, ambição, liderança e virtudes. Na hora que esse homem ele tá desenvolvendo esses 4 focos, eles acontecem ao mesmo tempo, o desenvolvimento é ao mesmo tempo, mas com ênfases. Qual que é a ênfase? Se o cara ainda não tem uma disciplina, esse cara ainda não cuida do corpo dele direito, ele vai precisar dar ênfase em força. Essa é a primeira ênfase que tem, é o primeiro foco. E ele vai trabalhar os outros 3, mas com menos intensidade. Se esse cara já tem uma boa disciplina de saúde, já cuida da alimentação, tem um sono regulado, ele faz academia, ele faz um esporte, aí sim ele vai dar foco na ambição. Na hora que ele começa a ter e vai trabalhar os outros também, tá? Na hora que ele começa a ter uma certa prosperidade, um certo crescimento financeiro, o foco vai ser liderança. Qual que é a diferença de ambição e liderança? A ambição você está fazendo por você ou pela sua família, tá? A liderança você está fazendo por algo maior, por outras pessoas. Você está tomando decisões que outras pessoas estão se economizando e elas não querem tomar aquela decisão porque ela é muito arriscada e elas não querem a responsabilidade de eventualmente prejudicar um grupo, tá? Então esse homem vai focar em liderança. Na hora que ele dominou o ímpeto ali de liderança, aí ele vai ter um foco total em virtudes, tá? Na hora que esse homem... Quando eu falo isso, parece que são muitos requisitos para encontrar uma mulher. Eu só tô falando que o homem tem que focar nesses 4 pilares. Ele não precisa dominar esses 4 pilares para encontrar uma mulher de valor. O fato de um homem já ter consciência disso já é um foco, né? Já é um foco. Por exemplo, quem tá assistindo agora já tá ganhando uma luz, né? Tá ganhando uma luz. Se ele começar a colocar isso na rotina e no cotidiano dele, ele tá começando a se tornar um homem virtuoso. Ele tá começando a se tornar um homem masculino e ele vai começar a atrair mulheres virtuosas femininas. Sim, porque não é um fim, né? Tipo, você não vai encontrar uma mulher ou atrair quando você estiver lá. É o fato de você estar na caminhada. Não, porque não existe estar lá. Nunca existe. Você nunca vai ser o cara mais forte do mundo. Sempre vai ter alguém que vai te esperar. Forte, Você nunca vai ser o cara mais ambicioso do mundo. Sempre vai ter alguém que vai te esperar. Então, esses 4 focos, eles são um estado de desenvolvimento contínuo. É uma jornada e não um destino. Então, na hora que esse homem ele foca em ser forte, ele foca em ser ambicioso, ele foca em ser líder, ele foca em ser virtuoso, ele vai encontrar uma mulher que também está focando no lado feminino dela e que ela vai ser mais graciosa, elegante, delicada. Vai ser uma mulher bela naturalmente, que gosta de fazer a gestão do belo, da beleza, da harmonia. E essas pessoas vão começar a se enxergar. Porque você vira praticamente um imã, né? Chave fechadora, né? É um imã, não tem como. Quando você tá se desenvolvendo, por mais que você não perceba, as pessoas percebem, entendeu? Elas vão te ver diferente.
Pode prestar atenção quando você tá fazendo, tá focado, igual você tá falando, pô, eu tô focado em construir algo, o meu corpo tá melhor, eu tô mais alegre. Cara, as pessoas começam a te olhar diferente. Sim. Então, a sua masculinidade você tá ascendendo e automaticamente a mulher que estiver bem feminina, ela vai se conectar com você. Isso é muito comum que aconteça, né? Que nasce muitas vezes não, a atração, né, química também, né? Porque a atração tem que ter esse chave fechadora que a gente tava falando aqui, né? Porque às vezes acontece muitos meus amigos falam assim, cara, eu encontrei a mulher perfeita, mas não tive aquela coisa. Então, provavelmente, você não tava ali naquela mesma sintonia, ou você não tinha trabalhado as virtudes. Pode ter sido isso também, né? Porque a conexão, né, ali entre homem e mulher tem muito dessa questão de complementar, né? De encaixar. Eu acho que o maior erro das pessoas é focarem na química. É a romantização excessiva e emocional de iniciar um relacionamento. A pessoa, ela quer borboletas no estômago, tá? Que é emoção, né? Que é emoção. E essa é a pior forma de você começar um relacionamento. Porque um relacionamento de longo prazo é baseado num estado de espírito de amor que nada tem a ver com paixão. Então, o homem ele pode ter se relacionado com várias mulheres que quimicamente foram sensacionais, mas ele não continuou com elas. Por quê? Porque o estado emocional, mental e espiritual não bate. Só que na hora que uma pessoa está quimicamente vinculada, porque ela foi para o cara beijou e foi para cama com ela antes e se apaixonou por uma mulher, a ocitocina vai começar a inibir o estado racional, o córtex pré-frontal dele. Verdade. E aí o que começa a acontecer? Esse cara não começa a pensar de fato se essa pessoa é quem ele quer ficar o resto da vida. Ele simplesmente ele foi cooptado pelas emoções dele, por um hormônio vinculativo de paixão, de confiança cega, e que faz aqueles dois se vincularem. Aí você tem um homem e uma mulher apaixonados, que um tá fazendo o máximo pelo outro, e esse efeito de ocitocina vai ficar na mulher principalmente, porque a mulher recebe uma dose maior de ocitocina quando tem uma relação sexual, quando beija o cara, vai ter uma dose maior de ocitocina, essa mulher ela vai ficar completamente apaixonada e vinculada a esse cara. Na hora que a ocitocina dos dois começar a baixar, que vai baixar? Vai pra baixar. deixar claro isso, né? O doutor tá falando, ó. Fica claro que vai baixar. Não se ilude, não casa antes, né? Espera um tempo, não faz nada com pressa, porque calma que ela vai baixar. Na E aí você psicanálise vai a gente prestar aprende, atenção. né? Isso é claro, a gente vê muito, né? A paixão, né, cara? Exatamente, A paixão, cara. o amor não, né? A paixão é uma coisa linda, né? O doutor falando aqui, ó. Mas A ocitocina sobe, depois ela baixa. E aí, o que acontece? Eles começam a conhecer realmente um outro. E aí fala, esse cara não foi quem eu conheci. Verdade. Essa mulher não foi quem eu conheci. Verdade, porque vocês estavam num estado completamente apaixonado, como sendo encantados por um canto de sereia, um pelo outro, e vocês se apaixonaram por outras pessoas que não existem. E aí lá na frente, você vai ver que essa pessoa não existe e é incompatível. Então, qual que é o segredo dos relacionamentos? É justamente uma escolha racional e não emocional. Porque também, Vitor, só pra complementar, quando você está irracional, é o inconsciente que tá falando, né? Ali. É o inconsciente que e tá aí falando. há muitas das sombras, né? A repressão, aqueles sentimentos reprimidos, aí você projeta. Aí projetou, cair, você tá lascado, filho. Tudo que você mais deseja, você começa a enxergar na outra pessoa. Só que é um estado ilusório, porque é você que tá desejando, projetando aquilo naquela pessoa e quimicamente você tá vinculado. Você tá inventando, Você literalmente, tá inventando, né? você tá contando um conto de Fantasia. fadas pra você mesmo, tá? E aí o homem fica apaixonado, a mulher fica apaixonada e daqui a pouco eles... A hora que a razão chega, já é meio tarde demais. Eu já investi muito nesse relacionamento pra largar ele. Já perdi muito tempo. Aí eles insistem, se atritam. Por quê? Porque eles não têm nada a ver um com o outro. Só a química bateu. Só que sua química bate com 50% da população do mundo. Entendeu? Química não é um problema. O problema é você encontrar uma pessoa que tem um estado de espírito similar, enxerga o mundo similar a você, que tem sonhos similares, que tem rotinas similares e que tem uma saúde. E aí sim a química entra num quarto estágio para você ver se realmente bate e se dá para vocês começarem um relacionamento sério. Então, cara, quando eu falo assim que o cara ele tem que beijar lá pro quarto encontro,
Os caras falam assim, velho, você tá brincando, né? Eu falo, não, eu não tô brincando. E é sério. Se o cara, ele beija logo no início, cara, ou de duas uma, tá? Ou ele vai entrar em um estado onde ele fala assim, cara, peguei essa mina, agora eu preciso levar ela pra cama. Tá? E ele vai querer levar ela pra cama antes do namoro. E o que mais acontece com os homens é encontrarem uma mulher de valor, eles levam ela pra cama e a mulher, ela acaba cedendo, tá? Ele transa com essa mulher e simplesmente Some. Faz o checklist dele, né? E vai embora. Faz o checklist dele. Porque a hora que o cara tem o cara transa, a dopamina dele vai lá pra cima. E o homem é caçador, né, cara? Ele tá ali na missão dele. Quando ele conseguiu, se não for, claro... Missão cumprida, missão cumprida, né? Por isso, e é por isso que na Bíblia diz, né, que isso é pecado, moço. Exatamente. É por isso que a Bíblia fala muito sobre a fornicação, né? O que é a fornicação? Fornicação vem do latim fornix, que eram arcos que existiam em Roma, onde as prostitutas que não tinham locais para prestarem os seus serviços, elas prestavam debaixo desses arcos. Então, fornicação é um sexo promíscuo sem vínculo relacional, tá? Por que é considerado pecado na Bíblia a fornicação? Porque essa pessoa, ela tá simplesmente seguindo um instinto animal, e esse instinto animal tá cegando ela para o estado espiritual matrimonial, que é a união de dois seres para servirem a algo maior. Muito bom. Então, na hora que você segue um protocolo de focar primeiro, a primeira conversa entre duas pessoas que estão se conhecendo precisa ser espiritual, precisa entender como que enxerga Deus, como que vê a sociedade. Porque, cara, conservador nunca vai dar certo com progressista. Não tem como. Tem que ser progressista com progressista, conservador com conservador. Se você casa com uma pessoa, se você beija uma pessoa, você ficou com uma pessoa, sua ocitocina subiu, você começou a namorar, e lá na frente você descobre, a pessoa começa a militar para um lado, a outra militando para o outro, cara, ferrou, não dá. Já era, cara. Não dá. Alguém vai ter que ceder e vai se sentir subjugado ali naquela situação. Entendeu? Não tem como. Então, assim, você entender essa base espiritual, essa base de visão maior, é a primeira coisa que precisa ser feita dentro de um início de relacionamento. Quando você está conhecendo a pessoa, tá? Ainda não tem um relacionamento firmado, mas você está conhecendo a pessoa. O segundo ponto é a parte psíquica, mental. Qual que é o lado racional daquela pessoa? O que ela planeja para o futuro dela? O que ela quer? Ela quer casar ou não quer casar? Ela quer ter filho ou não quer ter filho? Porque isso aconteceu dentro da minha casa, cara. Eu casei com a minha esposa e eu não queria ter filho. E a minha esposa nunca tinha me perguntado isso. Caramba. Eu não queria ter filho. Eu falava, cara, eu acho que não preciso ter filho. É muita responsabilidade, é muita treta. Eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero ficar junto com ela. Pra mim tá bom. E aí chegou um dia que ela falou assim, então, tava pensando, né? Quando que a gente vai ter filho? A gente já tava casado. Eu falei assim, não sei se eu quero ter filho. Cara, ela ficou tipo Imagina branca. o susto que ela virou e levou. falou assim, e você me fala isso agora? Que a gente já casou? Aí isso bateu em mim. Mas você não quis adotar um pet, não, né? Não, cara, eu já tinha um pet, na verdade. Eu falei, eu sou um cara bonzinho. Cara, se eu tive jeito, todo mundo tem. Tá? Porque eu já fui emo, já fui vegano, já fui pai de pet, já fui tudo que geralmente um cara bonzinho é. Já fui obeso, que é um cara que não tem domínio ali da fúria, tá? Então eu já fui tudo isso. Então existe salvação. Isso aí, cara. Existe salvação. Então, na hora que eu falei pra minha esposa, eu não sei se eu quero ter filho. Ela ficou branca, ela falou, como que você me fala uma coisa dessa agora que a gente casou? E a gente já tava 3 anos juntos. A gente demorou 3 anos pra casar, casou. E aí entrou nesse ponto que eu tô falando, que é vocês terem visões similares. Aí o que aconteceu comigo? Eu falei assim, opa, peraí. Será que eu tô certo em não querer ter filho? Por que eu não quero ter filho? Como eu estudo filosofia, e filosofia vem de philos, que eu falei no início, que é o amor fraternal, e Sofia é sabedoria, eu fui buscar o amor pela sabedoria. E eu falo assim, por que a minha esposa quer ser mãe e por que eu deveria ser pai? E eu comecei a fazer um processo de autorreflexão. Em 3 dias, eu lembro, minha esposa tava... Foi muito doido. Minha esposa tava fazendo xixi, tava na privada, sentada, e eu virei e falei assim, eu quero ser pai. Ela falou,
perdi meu xixi. Porque, tipo, foi muito Susto, né, espontâneo, cara? tá ligado? Mas eu comecei a entrar num estado de reflexão, de amor por algo maior. Eu falo assim, cara, tem alguma sabedoria na minha esposa que eu não tô enxergando. E eu permiti que ela fosse a voz de Deus na minha vida. E eu entendi que eu queria ser pai, na verdade. Eu só não queria assumir a responsabilidade que um pai tem. Tinha dentro de mim um ímpeto de ser pai. Mas e o medo de não dar conta, de não saber criar um filho direito? E eu tenho muitos alunos que viram e falam assim, cara, eu não sei se eu quero ser pai, porque, puta, eu vou criar o meu filho pra esse mundo que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, você tem que criar uma vida pro mundo que você não sabe o que vai acontecer. Que é o que seu pai fez. Se seu pai não tivesse feito isso, você não teria vida. Mas na verdade isso é tudo pra esconder realmente o motivo interno, né, Vitor? Medo. É medo. É covardia. Eu era medo, covarde. né? Entendeu? Eu era covarde. Obviamente eu era covarde. Porque masculinidade e feminilidade, na hora que a gente fala de matrimônio, a gente tá fazendo matrimônio por um legado, tá? Pra ter filhos. Os patriarcas bíblicos, todos tinham filhos. Abraão teve Isaac teve Jacó e vários outros. Jacó teve José e assim por diante. Então, assim, o legado, ele precisa acontecer, tá? Então, na hora que um homem fala, cara, eu não sei se eu quero ser pai, isso é um estado de covardia que precisa ser investigado. Tá? Precisa ser investigado. Uma coisa é um homem não ter uma parceira, por algum motivo ele não encontra uma parceira, ele não se casa e ele não tem a opção de ser pai, tá? Isso pode acontecer e eventualmente acontece. Ou o homem seguiu um caminho monástico, onde ao invés de servir a Deus com a construção de um legado familiar, ele serve a Deus de uma maneira isolada. Por exemplo, um padre, um monge, tá? Ele serve a Deus de outra forma, mas ele tá servindo a Deus. Na hora que um homem, ele decide não ter filho, ele deixa de servir a Deus se ele não tiver num caminho monástico. Ele deixa de servir a Deus. Porque ele tá servindo o conforto. Ele tá servindo o conformismo, a conveniência. Ele tá servindo a liberdade dele, que na verdade é uma libertinagem. Ele pode jogar videogame a hora que ele quer, ele pode sair com os brothers a hora que ele quer, ele pode dormir o quanto ele quiser, tá? Que era o que eu tinha ali no meu matrimônio. Eu tinha isso. Eu dormia a hora que eu queria. Por mais que eu fosse empresário, a minha responsabilidade com a minha esposa ali, a gente se dava muito bem, a gente conseguia se organizar com as rotinas do dia a dia. Mas hoje eu tenho uma filha de 1 ano. Brother, é você não dormir 1 ano inteiro, praticamente, não ter uma qualidade de sono 1 ano inteiro. É você, tipo, não ter a opção de descansar mais de domingo. Antes, meu domingo, cara, era sagrado. Eu trabalhava pra caramba de segunda a sábado, de domingo eu descansava, eu ficava, tipo, estudando, lendo espiritualidade, assistindo filme, assistindo série. Hoje em dia eu não tenho um domingo pra mim. Minha filha tá lá, tá ligado? Minha filha tá lá e ela exige. É exatamente o contrário de tudo que o cara que não quer ter filho quer, né? Que tipo, que é o egoísmo, na verdade, né? Egoísmo, é o contrário, totalmente. É você viver pra outra pessoa, né? Eu ainda não tenho um filho, eu pretendo ter, mas eu acho que deve ser uma experiência, assim, talvez a melhor experiência que você possa ter na sua vida, né? Cara, Acho que não dá nem pra descrever, na verdade, né? é inefável. Inefável, é indescritível, inominável. E não tem como você descrever Legal, uma cara. sensação, cara, dessa. É claro que quando a gente entra em graus de comparação, tipo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu falaria assim, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer minha esposa. Porque se eu não conhecesse minha esposa, não teria nem minha filha, tá? Então, nesse quesito, eu falaria que a sincronia que Deus fez na minha vida e da minha esposa pra gente se conhecer, a gente ficar junto, foi algo tão perfeito que gerou, depois de 8 anos de casamento, a nossa filha, que é a Alice. Mas a hora que você vê aquele bebê nascendo, saindo ali, e você fala assim, cara, agora eu sou pai. Você não tem como descrever, sua mente fica assim, ó. Imagina um silêncio, tá ligado? Tipo, a mente fica um silêncio. Cara, e você fica só contemplando aquela beleza, aquele acontecimento, aquele milagre, tá ligado? Você fala assim, mano, um ser saindo de dentro de outro ser. Tipo, como isso é possível? É um milagre da vida. Então, a hora que você contempla isso, você fala assim, eu quero mais 10.
Aí o seu estado racional fala assim, ou você prospera muito, ou vai ser no máximo mais um. E aí você vai ter uma escolha como É homem. verdade. Uma coisa acaba levando a outra, né? Você quer ter mais filhos, você pode pensar em outros meios de E ganhar. é por isso que ele falou, né? Que quem geralmente cria ali um matrimônio antes de ter sucesso, geralmente tem mais sucesso, justamente por essa pressão, né? Exato, cara. De uma pressão da busca justamente por prosperar, porque prosperar não é só financeiro, né? É. Ter filho é prosperidade. Sim, Que é semente com que você certeza, tá. cara. É, não, é uma Certeza. prosperidade, Ah, com certeza, cara. com certeza. Com certeza. Uma coisa que acontece, cara, eu sempre fui um homem muito focado em fazer dinheiro. Eu tinha esse ímpeto desde a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, cara, eu vou ser rico. Eu decidi. Não era mais uma questão de ser, era uma questão de quando. Foi uma decisão. Eu falei, cara, eu vou ser CEO de uma empresa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que o mercado corporativo era muito lento. Falei, velho, eu vou demorar décadas para ser CEO de uma empresa. Sim. Eu não vou ficar aqui. Eu vou sair, eu vou montar meu próprio negócio. E eu comecei a montar o meu negócio paralelamente ao meu trabalho. Aí o meu negócio começou a dar certo e eu comecei a diminuir o ritmo do trabalho até sair do trabalho, e o meu negócio, em 6 meses, eu tava fazendo 4 vezes mais dinheiro do que quando eu trabalhava. E aí foi quando eu conheci o Lucas, o Luke, meus sócios. A gente formatou a Pandora, que na época era uma agência, e a gente começou a prosperar. E em 2 anos eu tava ganhando mais do que meu pai e minha mãe juntos ganhavam no auge da vida deles. Aí eu falo assim, cara, que animal, consegui. Só que na hora que você fala conseguir, você fala, tá, e aí? E agora? E agora? Aí é que eu tive uma crise espiritual. Isso você não era casado ainda, né? Ainda não. Já conhecia a Thaís. E até nesse momento você não tinha conexão com Deus, assim, né? Não tinha uma conexão com Deus, cara. Eu tive uma crise existencial que eu tava na minha agência e, tipo, alguma coisa começou a, tipo, bater em mim e falar assim, cara, tá, você ganha mais do que sua mãe e seu pai, você tem mó grana, você vive com seus pais, você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. E aí? Aí eu falo assim, cara, e aí? Pra que a vida É existe? só isso, né? É só isso? Aham. Eu posso prosperar mais? Posso, mas pra quê? Tava faltando um pra quê? Porque o fim era o dinheiro. Na hora que eu consegui um nível que a minha psique acreditava que era extraordinário, eu falo assim, tá, pra que esse dinheiro? Cara, eu lembro que eu sentei no sofá da agência, eu tranquei a porta e eu comecei a chorar que nem uma criança. Eu chorava, eu soluçava e eu fiquei, tipo, horas chorando, sentado numa poltrona, tipo, a agência rolando e, tipo, eu na sala, tipo, pra que a vida existe? Tipo, completamente fora do padrão. Aí eu falo assim, cara, precisa ter alguma coisa maior. Precisa ter alguma coisa maior. Foi aí que eu comecei a buscar um caminho de espiritualidade. Foi nesse momento, nessa crise existencial, que eu comecei a buscar a espiritualidade, que eu comecei a compreender o poder do matrimônio, que eu propus... Você era casado, Vitor? Né? Não, eu propus minha esposa em casamento logo depois disso. Eu falei assim, cara, o propósito é algo maior, é a família, é o negócio pelo negócio, a empresa pelo legado e não pelo dinheiro. E aí, naturalmente, a prosperidade ela foi acontecendo. Sim. Então, essa prosperidade que eu decidi lá atrás, eu alcancei ela relativamente rápido, entrei numa crise existencial, aí o dinheiro parou de fazer sentido pra mim e eu comecei a não me importar com dinheiro, e aí eu fui pra outra polaridade, eu comecei a não me importar com o dinheiro, e aí eu comecei a viver de uma maneira simplória, e eu achava isso belo. Eu falava assim, cara, eu não preciso de um carro, eu vendi meu carro, tá ligado? Vendi meu carro. Eu falava, eu não preciso de um carro. Eu posso viver num apartamento de 1 quarto de boa. Em qualquer lugar. Tranquilo. Eu comecei a ficar muito simplório. E aí o que começou a acontecer? Minha esposa trabalhava no banco. Ela abriu uma empresa de trufa. Começou a vender trufa. Porque eu não estava atendendo financeiramente as expectativas familiares. E ela estava querendo ir para um lugar melhor. Sim. Do que aonde a gente morava. E aí o que acontece, cara? Eu simplesmente, vendo a minha esposa ali trabalhando com uma puta pressão dentro de um banco, de uma agência, vendendo trufa de madrugada, fazendo faculdade. E eu já tinha terminado minha faculdade, já tinha terminado minha pós, minha empresa tava sussa, ela tava ali rodando e eu ganhava ali metade do que eu tava ganhando antes. E pra mim tava bom, só que agora eu tinha casado.
a minha esposa, ela teve o burnout. Caramba. E ela entrou no INSS por afastamento psiquiátrico. Aí eu falo assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. A minha esposa tá trabalhando que nem uma louca e eu varri a casa. Tava trocado. Eu era tipo o senhor mamãe, tá ligado? Eu varria a casa. Total, velho. Senhor mamãe. Só não tinha filho, mas era um senhor mamãe. Era um senhor dona de casa. Eu varria a casa, eu cozinhava. E pra mim tava de boa. Eu tava vivendo, tipo, a vida como, sei Mas lá, você tinha abandonado retirante zen. a agência? Não, eu tava... A agência, ela, nesse momento, ela virou uma empresa de treinamentos. Ah, tá. E aí a gente recomeçou o negócio. Uhum. Então, essa foi uma decisão um pouquinho antes que a gente tomou. Entendi. A gente recomeçou o negócio, a gente fechou a agência. E aí a gente não precisava mais comportar aquele número de pessoas que a gente tinha. E voltou a nós 3 a trabalhar. Eu, o Lucas e o Luke, meus 3 sócios. E a gente começou ali e tava tranquilo. A gente tava tranquilo. Antes a gente morava com os nossos pais. Aí a gente casou. Aí começou a acontecer essa transição, mas a gente tava meio que numa simploriedade. Eu, principalmente. Então eu cozinhava, eu era vegano, eu era zen, eu meditava todo dia, tipo 2 horas por dia. E a minha esposa tendo um burnout. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa muito errada com isso. Aí ela falou assim, eu quero ir para um lugar melhor. Eu quero morar numa casa melhor. Eu falei assim, beleza, então pra onde você quer ir? Ela falou assim, eu queria ir pra Alphaville. Eu falei assim, puta merda, justo Alphaville? Que mudança, hein? 880. Caramba, cara. Aí eu falei assim, beleza, então vamos ver, quem sabe daqui uns 3, 4 anos, eu falei. E aí apareceu uma oportunidade que sincronizou de eu entrar num aluguel investido, onde eu alugava e investia e depois eu podia ter a opção de comprar um imóvel. Era um aluguel onde você investe, ao invés de você dar uma entrada, o seu aluguel é a entrada. No final você pode optar por comprar o imóvel, 80% do que sobrou. Uhum. Ou eu sair lá e vai alugar para outra pessoa. Legal esse esquema aí, hein? Legal. Isso apareceu, surgiu do nada. Inclusive, se tiver contato... Eu nem sei se isso existe mais, cara. Muito bom isso Foi aí. tipo uma sacada que aconteceu na crise imobiliária pós-Copa do Mundo. Então, tipo, as empresas começaram a se reinventar. E essa empresa, ela criou esse aluguel investido. Nem sei se isso existe mais, cara. Vou Cara, falar muito também. bom. E aí surgiu isso e eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Aí eu fui morar em Alphaville. Não tinha dinheiro pra pagar tinha dinheiro pra pagar o imóvel, mas eu ainda tinha que comer. Eu ainda tinha que me transportar. Eu tinha acabado de vender meu carro. Alphaville, você demora 45 minutos pro ônibus chegar no ponto. Sim. E tipo, pra eu ir no centro de Alphaville, eu demorava 1 hora, porque 45 minutos pro ônibus chegar, mais 15 minutos de transporte. Aí eu falei assim, agora eu preciso de um carro. A minha esposa começou, a gente precisa de um carro, a gente precisa de um carro, a gente precisa de um carro. Ela foi semeando. E aí eu fui entendendo e atendendo às necessidades familiares, e isso foi reacendendo a minha ambição. Então é um estado de reativação da fúria, que eu chamo. Né? Então eu castrei minha fúria. Eu era um cara muito furioso no início da minha vida, só que eu não tinha controle, não tinha autodomínio. Então eu fui dominado pelo hedonismo. Eu fui dominado pelos vícios. Você saía muito, gostava de balada? essas Cara, coisas? baladeiro. Eu ia balada em outro estado. Tipo, bate e volta em outro estado pra ir na balada Quem ou na nunca, micareta. né? Uhum. Tá ligado? Yes. Então, minha vida era hedônica total, assim. Na hora que isso me bateu vazio, porque bate um vazio, Uma hora vai bater. foi lógico. quando sincronizou de eu conhecer a minha atual esposa. Que comecei a Você tinha namorar. quantos anos? Eu tinha 23, cara. E você casou com quantos anos? Eu casei com 20... Teve quase 25, 26, acho que 26 anos, cara. Bem novo, cara. Hoje Casei assim, com 26, 27, mais ou menos. Caraca. E isso foi na época ali que sua empresa já tava dando certo. Então você deu certo muito novo, né? A minha empresa já tava dando certo, e aí eu entrei nessa fase, tipo, monge zen, meio hippie, só que vivendo no meio da cidade, tendo conta pra pagar, entendeu? Aí eu mudei pra Alphaville. Fase minimalista. Cara, eu fiquei com 8 meses com as minhas roupas e as panelas dentro de caixa, porque eu não tinha dinheiro pra comprar móvel. Caraca. Lá em Alphaville. Tipo, Eu você morava... foi pro extremo, né? Você tá, né, tipo... A minha esposa brincava, falava assim, a gente ia usar alfaveladas. Porque, tipo, cara, a gente tinha tudo dentro de caixa. Aham.
E aí eu comecei a reacender a minha fúria. Porque você já sabia fazer, né, Vitor? Você já tinha sabia chegado lá, fazer. você sabia o caminho das Exato, pedras. Não era, né? Então assim, a galera fala, então agora eu vou virar zen. Mas já sabia fazer, já tinha chegado lá, né? É tipo, não faz faculdade porque Mark Zuckerberg não concluiu, mas o cara tava em Harvard, né? E o cara entrou, né? O cara entrou em Harvard. Exatamente. Pô. Isso é muito legal, cara, porque você falando isso, assim, foi um lugar que você chegou. Então você só teve que beleza. Aí você acendeu e falou, já sei como é que faz. Vou isso aí. fazer. Né? Mas pra isso você teve que ter a Você fúria, tem uma né? memória ali, um caminho sináptico já formado, que já foi fortalecido. Difícil é chegar, né? Você só foi por até uma escolha sua, né? Ali, pô, não, já não faz sentido, então vou mudar. Esse foi pro outro extremo, né? Sim. Foi meio que uma... então já que aqui não é bom, aqui então é, né? E isso, acho que isso é muito normal, né? Tem até um princípio, acho que na lei hermética, né? Que é a questão do pêndulo, esqueci o nome do... O princípio da polarização. A polarização, que tem na psicanálise, né? Tem da na polaridade. psicanálise também, a polaridade invertida. É o polo. É. Então, tudo evolui por polarização compensada. Isso é A muito sociedade massa, cara. evolui por polarização compensada. Você falou O isso ser hoje. humano evolui por polarização compensada, que é a famosa frase, quem desdenha quer comprar. Uau, nunca tinha visto essa frase, muito legal. Nunca tinha ouvido? Nunca. Na hora que você desdenha de algo, na verdade você está invejando aquele algo. Na hora que você tem aversão de algo, é o seu ego falando assim, por que ele tem e eu não tenho? Tipo, na hora que você repudia, né, aquela coisa, por exemplo. Exato. Então, assim, na hora que você vê um assassinato na TV e você tem vontade de assassinar o assassino, você fala assim, esse cara deveria morrer, deveria ter pena de morte no Brasil. Esse é o assassino dentro de você querendo assassinar o assassino. Uau. Então, na Isso verdade, é a projeção também, né? é uma projeção. Uhum. É uma projeção interna. Você tem ódio dentro de você, você projeta o ódio no assassino. Tá? O assassino, ele tem que ser punido? Sim. Por quê? Porque ele não sabe viver em sociedade. Tá? Só que você pode punir um assassino com razão e lógica, ou você pode punir um assassino com ódio. Sim. O ódio é como você tentar jogar um carvão em brasa em alguém segurando o carvão em brasa. Quem vai se queimar primeiro? Você? Entendeu? Aí que Isso é ódio. jogar a primeira pedra lógico. também, né? É o Também mesmo é uma princípio. coisa, mesmo E o Vitor, princípio. você falou muito sobre virtudes aí, né? E realmente é um caminho, assim, que não é um caminho fácil. E eu vejo que um inimigo das virtudes, ainda mais pro homem, é os vícios, né? E aí me veio à cabeça, hoje, uns vícios que os meus seguidores sofrem muito também, que é a questão da pornografia, por exemplo, né? E é um vício que hoje, o tráfego da internet, a maioria, né? Se eu não me engano, 80%, 70% é nisso, né? Você pode falar um pouco sobre isso e como que quem está sofrendo com isso hoje pode se livrar desse vício? Legal. A pornografia, cara, eu considero, tá? O vício mais difícil de um homem vencer. Mais do que um narcótico, por exemplo. Por quê? O narcótico, ele tem que sair, ele tem que comprar, ele tem que encontrar alguém, ele tem que utilizar... Tem um contexto, né, ali. Tem sair todo um e tal. contexto. Não é que é fácil. É muito difícil você sair de um vício em narcóticos, tá? De drogas. A pornografia, cara, ela tá a um toque do seu celular. E você fica o dia inteiro com o seu celular. E aí você... Qual que é o princípio do impulso masculino no sistema de autopreservação e preservação da espécie? Procriação. Tá? Então, quanto mais o macho, o animal, vamos falar do nosso lado animal, porque a gente é animal racional. O nosso lado animal, ele quer procriar, 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 procriar. Por quê? Porque quanto mais fêmeas esse macho copula, mais chance da espécie perpetuar, ok? Então, esse é um instinto, um impulso que é gerado principalmente pela testosterona, tá? Então, esse macho animal, ele tá querendo copular, ele tá querendo procriar, tá? O homem tem esse impulso. Quando o homem tem esse impulso e ele tem na palma da mão dele um harém e que o cérebro dele não sabe diferenciar fantasia de realidade, porque o nosso cérebro não tem essa capacidade de diferenciar fantasia de realidade. Na hora que você tá assistindo um filme de terror, por que você toma um susto se você sabe que é um filme? Verdade. Porque não tem capacidade de diferenciar a fantasia de realidade. Os nossos instintos, o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal tem. Mas os nossos instintos animais não têm. Nossa amígdala não sabe diferenciar fantasia de realidade. Então, na hora que a nossa amígdala vê um harém disponível com
infinitas mulheres com infinitos tipos de fantasia de graça a um toque do celular. Cara, como que você desvicia disso? Nossa, verdade, né, velho? Exato. É o impulso mais primal masculino, gratuito, infinito, a um toque de distância, velho. Você só precisa de um banheiro. Em qualquer lugar você consegue, tá ligado? Véio, isso é muito doido. É diferente de você andar com drogas que você tá correndo risco. Você tá andando lá com cocaína, você fala assim, cara, se um policial me parar, eu tô ferrado. Você vai com cocaína pro trabalho, cara, se o meu chefe pegar, eu tô ferrado. Agora você tá com o seu celular no trabalho e você é viciado em pornografia, você vai no banheiro. Entendeu? Você vai cagar e pronto. Você satisfaz sua Não necessidade. tem resistência, né? É como se a tampa tivesse do banheiro tivesse sem a tampa. Exato, velho. Tá lá, entendeu? É, o do sexto, exatamente. Tá sem resistência nenhuma. Então é o vício mais difícil do homem vencer. E eu falo isso pra muitas mulheres e alunas minhas que elas veem os maridos, às vezes, com vício em pornografia, e eu tenho que explicar neurocientificamente o que está acontecendo e que isso é uma doença. E aquela mulher ela tem que entender, não, né? Se ela quiser salvar o casamento dela, ela tem que buscar entender que o marido dela está doente e que ela vai ter que ajudá-lo a desviciar disso. E quando uma mulher ajuda um homem a desviciar disso, e esse homem, ele realmente tem a consciência, ele fala assim, cara, eu quero, mas eu não consigo. E a mulher se dispõe a ajudá-lo, ele consegue. Tá? Então esse é um caminho. Se esse homem é casado, matrimoniado, ou ele tem uma namorada, ele quer casar com essa mulher, tá? Esse é um caminho. O caminho é o suporte matriarcal, espiritual que a mulher recebe para ajudar o homem a sair do vício. O segundo caminho que tem se esse homem ainda se envergonha disso, a esposa dele não sabe, e ele tem esse vício já há muito tempo, desde a adolescência ou alguma coisa assim, esse cara ele vai ter que seguir um protocolo. Não tem como ele desviciar, como, por exemplo, um narcótico. Tipo, eu vou parar. Beleza, você vai parar, mas em 2, 3 meses você volta. O narcótico, ele tem essa característica também. Mas se você frequenta, por exemplo, um NA, onde você está recebendo ali informações, testemunhos de pessoas que venceram o assunto, você começa só por hoje, só por hoje, só por hoje. Só por hoje eu não vou passar no beco, só por hoje eu não vou passar em tal lugar, só por hoje eu não vou entrar no bar, tá? Você vai modulando o seu ambiente. Você não tem como falar só por hoje eu vou ficar sem o celular. Entendeu? Isso é verdade, a tentação, ela tá na sua mão. E na hora que você utilizou toda a sua energia no dia para você trabalhar, para você conseguir resultado, para você trazer dinheiro para casa, para você alcançar um cargo maior ou você alcançar algo maior, você está utilizando trifosfato de adenosina, que é as nossas moedas de energia do corpo, tá? Esse trifosfato, para você ter energia, ele precisa fosforilar, ele vai virar bifosfato. E depois ele vai virar adenosina. Trifosfato de adenosina que vira adenosina. Adenosina é um estágio cerebral de tipo, eu quero ficar em qualquer lugar fritando minha mente sem fazer nada. Quando o cérebro, você já usou todo o trifosfato de adenosina e virou adenosina à noite, você tem uma capacidade inibitória de impulso extremamente baixa. Por quê? Porque não é mais o seu lado racional. Você não tem mais energia para raciocinar e para inibir um impulso. E aí é a hora onde a maior parte dos homens caem em tentação e assistem pornografia, mesmo com a esposa dormindo na cama. A esposa tá lá, do lado dele da cama, dormiu, e ele fala assim, pô, vou aproveitar. Que doideira, né? E aí, o cérebro ele fala assim, cara, eu vou economizar energia. Pô, que animal, eu tenho um harém à minha disposição, eu não preciso gastar energia, porque transar gasta energia. Você tem que fazer movimento. É um exercício, tá ligado? O cérebro não quer gastar energia nessa hora. Ele quer, tipo, gozar. Ele só quer o prazer, o ápice do prazer sem esforço. Cara, você pode ter o harém que você quiser, a mulher que você quiser, a fantasia que você quiser e, sem esforço, você chegar no clímax. Aquele cara começa a se afastar da esposa. Ele começa a não procurar mais ela.
Isso vai gerando vergonha, culpa, que ainda afasta mais no dia a dia, né? O Ele perde a sofrimento... vontade mesmo de ter relações com a mulher, né? Total, cara. Perde o prazer, né? Vários alunos já vieram e falaram assim, cara, eu não tô conseguindo transar com a minha mulher, eu tô viciado perde em pornografia. prazer, lógico. E, cara, as mulheres são muito melhores, ele fala. As mulheres são muito melhores que a minha esposa. Eu olho pra minha esposa e eu não consigo ter tesão Caralho, por ela. Perde Isso é prazer, loucura, ele perde. Entende, cara? Ele perde a sensibilidade. Ele né? perde totalmente a Então tudo sensibilidade, isso vai cara. fazendo ele. E como é que é o parar. tratamento disso aí, que você fala? Aí é que tá. O tratamento disso, cara, é o seguinte. Esse homem, ele vai ter que fazer um processo de redução do vício aos poucos. Então, esse cara é viciado em vídeo de pornografia com fantasia X. O que ele vai fazer? Ele vai cortar vídeo e ele vai só ver fotos de pornografia. No caso de sensibiliza, né? Vai desensibilizar. Você vai desensibilizando o processo. Beleza, na hora que pra ele, ok, já consigo ter o mesmo um clímax similar, onde você saiu do clímax máximo e você já reduziu um pouco o seu clímax, você passa a utilizar fotos de modelos nuas que não estão em relação sexual. Tá? E aí são fotos de modelos nuas e esse homem vai diminuir esse clímax intenso de buscar uma fantasia perfeita pra poder chegar no orgasmo. Porque tem homem, o homem viciado, cara, ele fica tipo 40 minutos procurando o vídeo perfeito. 40 Caramba. minutos no celular, 30 minutos. tá doido. Isso é pesquisa científica, cara. Caramba. Você pega um grupo de viciados em pornografia contra pessoas que assistem pornografia, mas não são viciados. As pessoas viciadas em pornografia, elas passam, tipo, acho que era uma média de 4h30 por semana assistindo e consumindo pornografia. Tem estudo, Vitor? Tem estudo, cara, tem estudo. Caralho, gente. Então, assim, e uma pessoa que não é viciada, às vezes passa, tipo, 1h, 1h30, tá? Ela tem um certo nível de vício, né? Porque isso é um vício também, mas não é aquele vício extremo Compulsivo, de... né? Compulsivo, exatamente. É um vício menos intenso, tá? Mas é um vício também. Como a pessoa que é um alcoólatra total, que bebe todo dia e chega... trêbado em casa, e uma pessoa que precisa beber todo final de semana, Sim. tá? Também é um vício, mas é um vício mais moderado, né? Então, assim, ele vai ter que ver foto de mulher nua. Depois disso, cara, É uma escadinha, né? é uma escadinha. Se ele tem uma parceira, ele vai começar a buscar somente a parceira ou imaginação de memórias com a parceira. Mas nesse Pra caso aí estimular ele a já masturbação. perdeu a vontade total de ter relações com a parceira, né? Ele perdeu porque ele tava no clímax máximo Sim. do harém. Aham. Ele foi diminuindo o A estímulo. fantasia, né? Agora a Ele tá parceira no dele, resgate ali, né? a parceira dele começa a ser atraente, Uhum. entendeu? Porque agora é só mulher nua, não tá rolando um ato sexual, é só um corpo. Pô, a mulher é bonita, beleza, mas tá faltando algo, entendeu? Começa a sentir falta de algo. A mente dele não tem aquele estímulo da visão do sexo acontecendo, onde a mente se coloca no lugar do ator pornô, entendeu? Aquela mulher, ela não tá mais num ato sexual, ela só tá nua. E aí, tipo, esse cara começa a falar assim, pô, a minha esposa é atraente. E aí ele sai daquele estado e ele só vai se masturbar com a memória e com a imaginação com a esposa. Tá? Depois desse estágio, cara, existe a masturbação, que é a masturbação limpa. O que é a masturbação limpa? É quando esse homem, ele se masturba no máximo uma vez por semana, por saúde reprodutória e por estímulo de testosterona, ou seja, por saúde, quando ele não tem relação com a parceira, né? Então vamos supor que a parceira tá menstruada ou a parceira não tá afim, tá passando por um momento difícil e ele tá com aquele acúmulo de sêmen, aquele acúmulo de testosterona e ele precisa fazer a espermatogênese dele naturalmente para ser até saudável e ele poder ter filho, né? Uhum. Ele vai praticar a masturbação limpa. O que é a masturbação limpa? É uma masturbação onde ele não imagina nada. Ele foca nas sensações. Ele foca no sentimento. Ele foca naquilo que ele está sentindo no corpo. Isso é chamado de masturbação limpa. E toda vez que a mente dele desviar, ele vai focar de novo na sensação e vai ficar focado na sensação até o orgasmo. Não tem comparação o nível de orgasmo de uma masturbação limpa com alguém que assiste pornografia. É muito maior. E isso estimula a vontade sexual com a parceira.
Por que é maior o orgasmo da masturbação limpa comparado à pornografia? Primeiro, você está focado nas sensações. Você não está focado em uma visão, em um outro estímulo, tá? Você está só ali no tato, no sentido mesmo. E você não tem culpa atrelada. Por quê? Porque você não está usando uma mulher como objeto de prazer. Nem fantasioso e nem visual. Faz sentido Tá? isso aí, velho. Então, na hora que você chega no clímax, esse clímax é sem culpa. Não existe um clímax tão amplo como um clímax sem culpa. Por isso que quando um homem casado que tem apreço pela parceira e tem relação sexual com ela, é o maior clímax que ele pode ter. E a masturbação limpa chega próximo disso. E aí começa a estimular esse homem a querer realmente a relação sexual com a esposa. E aí ele volta a procurar a esposa e ele resgata o relacionamento dele. Legal. Muito bom, cara. Interessantíssimo isso. Uau. Cara, muito massa. Muito bom, Vamos velho. lá. Ó, Vitor, a gente tem uma pergunta pra finalizar o podcast que a gente passa com todo show. convidado. Pode fazer pra ele, Gui. Você tem filha... É filha ou filho? Filha, Alice. Filha, É. Alice. Beleza. Nossa pergunta que a gente sempre faz pro convidado, pra gente poder ver como é que foi, né? É um sentimento que a gente gosta de trazer da pessoa. É o seguinte, Vitor, eu queria que você imaginasse que você estivesse na sua casa ali, você vai chegar em casa, na verdade. Imagina que como se fosse um evento de família, pode ser um Natal, uma ceia, onde tá todo mundo reunido, geralmente a família, né? Tá a Alice, tá a sua esposa, tá seus pais, pessoas que você gosta bastante. E ali você ia ter que passar uma mensagem para eles, sendo que essa seria a última vez que você iria vê-los. Tinha que ser uma mensagem que você quer deixar para eles, porque realmente como se fosse uma despedida. O que você falaria? Glória em excelsis Deus. Glória a Deus Supremo. Glória a Deus excelso. A única coisa que importa. Amém. cara. Uau. E tudo que você busca tem que ser por ele e pra ele. A força é por ele e pra ele. A ambição é por ele e pra ele. A liderança é por ele e pra ele. As virtudes é por ele e pra ele. A família é por ele e pra ele. O filho é por ele e pra ele. Então, glória a excelsis Deus. Uau. Amém, cara. Ah, Genial. sensacional. Boa, cara. Show. Muito top. Vitor, Satisfação, muito meu obrigado, amigo. tá? Cara, Um prazer. Que Satisfação podcast conhecê-lo, incrível. Vitão. Guilherme. Espero te ver mais vezes, tá? Minha. Muito obrigado, é uma honra ter Que estado aqui massa, com vocês. Acho que foi a primeira vez que eu aprofundei tanto na minha história. Uau. Foi, Uau. cara, e a gente gostou bastante, muito, velho. cara. Assim, é muito bom porque você serve como exemplo pra gente, né? A gente é solteiro, não tem esposa nem nada, você é um exemplo a ser seguido, né? E eu vejo Jesus na sua vida, que é o meu maior líder, e Que isso é legal, muito cara, bom. amém. Parabéns. Parabéns, Glória a irmão. excelsis Deus. Galera, se inscreva no canal, curta esse vídeo, já siga o Vitor. Qual que é a sua rede social, Vitor? O meu Instagram é @VitorEsprega. E o meu YouTube também é @VitorEsprega. Uau. E aí lá você encontra todos os meus conteúdos, minha comunidade Domine Sua Fúria. Inclusive eu tô lá, tá? Na Domine Sua Fúria, muito bom. É nóis. É tudo Show. aqui, meu. Glória em César. Sabe muito. Todo curso fecha lá com a mentoria, Glória a né? excelsis Deus. Glória em César Deus. Então, galera, se inscreva. Sinceramente, não é porque tá aqui na minha frente, mas eu até falava com você, né, que eu sou aluno dele. Sim, e, falava assim. Cara, é sensacional, né? É Domine Sua Fúria, certo? Domine Sua Fúria. Se inscreva porque vale muito a pena. Vai lá no Instagram dele e segue. Galera, tamo junto. Até o próximo. Cada Abraço, Dia Podcast. galera. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Show.